havíamos previsto, né, no sábado, retrocedemos à fase amarela, o que implica não o fechamento do clube, não é o caso, mas certos horários deverão ser, vamos ver o decreto amanhã, né? O decreto ainda não saiu, ainda não foi expedido. Na verdade, a fase amarela ela será concretizada a partir de quarta-feira. Quarta-feira, né? Hoje e amanhã, em tese, ainda estamos na fase verde. Provavelmente haverá encurtamento de horários. Nunca entendi, mas sempre foi assim. Eu acho que quanto mais você encurta, mais você aglomera. Mas não é o pensamento, né, daqueles que estão à frente. Então, a AGE do dia 15 de dezembro, que seria iniciada às 19 horas, por cautela, ela já está sendo transferida, todos serão avisados, já estão sendo. Inclusive, eu peço que conste da ata também, Maurício, por favor. Ela já foi mudado o horário para 18 horas. Por quê? Porque provavelmente o horário do clube também será encurtado. Como estava, né? Como era até que se passasse para a fase verde. E poderia chegar até 20 horas e não 22 horas, como é na fase verde, 22, e na fase amarela, 20 horas. Então, a nossa AGE será das 18 às 20 horas. Né? Em relação a ela, eu criei certos procedimentos, porque o Estatuto ele não prevê um procedimento específico. Então, eu criei um certo procedimento, eu vou falar depois, né? Isso eu deixo para depois, como item diverso, após a votação dos itens de hoje. Mas, por favor, não me deixe esquecer, Maurício, de falar. Também queria dar boa noite aos nossos associados que estão virtuais, ou estavam, voltaram. Boa noite a vocês. Muito bom que estejam aí, firmes. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Passando aos itens, né, nós temos 3 itens que são aqueles, a não ser que haja algo muito diferente, são pro forma, né? Na verdade, eu peço aí que nós apreciemos e votemos de acordo com as informações já disponíveis. Então, o item A, apreciação e votação da ata da reunião anterior. Ata disponível no site desde 23 de novembro, também afixada no mural. Se não houver nenhuma observação, aqueles que concordam com o teor da ata, por favor, permaneçam como estão. Balancete, item B, referente ao mês de outubro, mês passado, demonstrativo financeiro também no site, também afixado no mural. Peço também que, se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. E o relatório de atividades, são aqueles três itens então iniciais, né? O relatório de atividades referente ao mês de outubro de 2020, disponível também no site do Clube Jundiaense desde 23 de novembro, afixados no mural também, conforme dispõe o artigo 113-B do Estatuto Social. Quem estiver de acordo, por favor, permaneça como está. Vamos então agora ao item D e E. O item D e E são os mais importantes de hoje, começando pelo item D. Apreciar e votar o orçamento para o exercício seguinte, após o parecer da Comissão Fiscal, que eu lerei, o qual se encontra disponível para apreciação na Secretaria e no site do Clube Jundiaense. O parecer da Comissão Fiscal está aqui, datado de 25 de novembro, endereçado à presidência do Conselho, os membros efetivos da Comissão Fiscal do Clube Jundiaense, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelos estatutos sociais, examinaram a previsão orçamentária para o exercício de 2021 do Clube Jundiaense, obtendo dos responsáveis por sua elaboração todos os esclarecimentos solicitados. Após análise e discussão minuciosa dos elementos orçados para 2021, são de opinião
que a peça orçamentária deva merecer a aprovação do Conselho de Administração, do modo como proposto pela diretoria executiva. O Conselho Fiscal, então, oferece parecer favorável, vem assinado pelo presidente da comissão, Manuel Fernandes Flores, pelo vice-presidente Celso Luiz de Souza Oliveira Júnior e pelo secretário da Comissão Fiscal, Ovídio Carlos Negro. Lido o parecer, nós temos, então, foi encaminhado ao Conselho Administrativo a proposta orçamentária, né? O item 5, exatamente. E aí então haverá agora, perfeito, obrigado, Fúvio, a apresentação pela diretoria financeira dessa proposta. Estamos aí preparados? Kassai fará? À vontade. Eu esqueci, Paulo, desculpe, convido, agora virá o convite, convido o nosso presidente, Paulo Lopes, a que faça parte, a que integre a mesa. Foi o cansaço, viu, Paulo? Desculpe aí. Por favor, com a palavra, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa que está nos assistindo aí. É bem rapidinho, nós temos hoje uma reunião objetiva e importante, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês que tivemos um ano muito difícil, um ano desafiador, e assim vejo que será o nosso próximo ano. Eu sempre falo que todo desafio tem as suas oportunidades, e quero deixar o testemunho aqui, que na reunião de sábado agora passada, que nós tivemos a proposta do Estatuto, e para mim eu saí muito contente porque é de um comprometimento de quem estava aqui. Realmente percebemos que estamos juntos nessa administração. Próximo ano, como todo mundo sabe, de desafios, e o clube precisa e tem que ter investimentos. Nós temos que atender muitas demandas. Já existem demandas do passado que a gente ainda não consegue atender. Piscina olímpica, quadra de tênis, coberta, ginásio, quadras. Então, nós temos uma demanda já que nós não conseguimos atender. Só que o mundo não para, a cidade não para, o futuro está sempre nos cobrando ações. Então, essa proposta que o Kassai vai fazer para vocês, a todos, em nome da diretoria, olhem com carinho que nós estamos muito predestinados e muito empenhados de fazer um ano de 2021 com muita atratividade, tentar com ele, e vamos conseguir, atender as demandas que nós acreditamos. O Estatuto vai nos ajudar sim, porém, é de muita importância que sabemos que estamos juntos nessa empreitada desse ano. Como hoje é a última oficial de 2020, então queria deixar aqui a todos que tenhamos um bom final de ano, um Natal, um excelente passagem de ano, e que cuide-se, né? Vamos cuidar uns dos outros para que nós passamos essa fase novamente de contaminação. Então, Kassai, por favor, e agradeço mais uma vez a todos. Obrigado. Então, pessoal, uma boa noite. Me sinto honrado novamente de estar aqui, né? Então, vamos fazer a apresentação da proposta orçamentária para o ano de 2021, né? E no mês passado, eu acho que foi a decisão mais importante, né, que o Conselho tomou junto com a diretoria, que foi basicamente o valor da mensalidade. Então, só um retrospecto rápido, o Paulinho falou hoje, né, da pandemia, nós tivemos uma redução de frequência, estimado até dezembro, menos da metade do normal, né? Tivemos grandes perdas de receitas e também um esforço muito grande de redução de despesas.
A gente discutiu também no mês passado a questão previdenciária, que é objeto aí de estudo, né, desse esforço extraordinário para, pelo menos, fazer uma reforma mini reforma estatutária, que basicamente se concentram no número de veteranos. Daqui a 15 anos, todos nós seremos veteranos, na média, né? Nós temos um contingente grande de jovens que, quando chegam aos 18 e 21 anos, acabam tendo uma evasão grande no período pré e pós-universitário, acaba também sobrecarregando os patrocínios, né, como é o meu caso. E como eu discuti hoje com a Dilvia, olha, quando chega nos 17 anos, 16 anos, a gente tem uma queda aqui de associados. Então, isso confirma o que a gente vem observando, né? Chega na fase, há uma evasão muito grande, talvez. E depois nós falamos da inadimplência. O mais grave talvez seja a evolução dos associados equivalentes pagantes. Então, nós tivemos uma redução de 500 associados que saíram mesmo, né? Ou venderam, ou devolveram o título, né? Ou foram excluídos. Mas o mais grave, que foi apresentado no mês passado, é aquele indicador que a gente já discute junto, né? Discutimos, aprendi aqui com o Arcides, que está aqui do meu lado, né? Nós começamos o ano passado com 8.400 associados equivalentes pagantes. E a gente estimava terminar com 8.200 e vamos terminar com 7.200, 7.300, né? Então, esse é o aspecto assim, orçamentário mais grave. E a mensalidade, que depois de muitas discussões, a proposta da diretoria que venceu foi em congelar o valor. Tá? Essa posição de indicadores é de hoje, tá bom? Foi publicado ontem pelo Banco Central. Então, olha o que está acontecendo com o IGP, 23,6%. A gente está lá na diretoria financeira discutindo com as demais diretorias um esforço grande. Então, a cláusula de reajuste do contrato, da maioria, IGP, mas não dá para fazer isso, né? E a gente conseguiu, alguns contratos nós tivemos 0 de reajuste, mas a gente está fazendo um esforço muito grande para que os reajustes fiquem em torno de 3%. Se isso não for feito, a gente não conseguir, provavelmente, meados do ano que vem, a gente vai ter que rever o orçamento com vocês. Mas mostra a divergência. Então, os índices oficiais estão em torno de 3,5%, 3% de inflação, e o IGP, 23%, quase 24%. Por que isso? Basicamente pelas commodities e a variação cambial do dólar. Então, hoje, né, na época da hiperinflação, não dava para identificar isso, mas hoje dá para verificar que não tem nada a ver com muitos contratos de serviços nossos. Tá? Então, a gente está fazendo essa negociação, todos os diretores estão empenhados, e aí uma questão da essência sobre a forma jurídica tem que fazer, tem que obedecer, mas na essência, então a gente está discutindo e espero que o bom senso entre as partes prevaleça. Tá? Se fosse assim, se a gente tivesse uma posição cômoda, como aconteceu em anos anteriores, a gente teria reajustado a mensalidade um pouquinho acima do IGP. Então, só pelo IGP, a mensalidade hoje, para o ano que vem, deveria ser R$ 309. Você vê que é um absurdo, né? Então, a economia já está começando a mostrar os indícios do que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Tá? Então, antes de fazer a proposta, uma introdução rápida, né? É um trabalho que a gente já vem fazendo aí desde a gestão anterior, do Pacheco, né? Nós tivemos um apoio incondicional dele, né? Do Paulinho também. E a gente já faz o relato integrado, que é uma iniciativa internacional, começou em 2010, primeiro com as empresas de capital aberto, depois com as grandes empresas. O Tribunal de Contas da União, aqui no Brasil, já adotou como prestação de contas, e agora está indo para outras empresas. O Conselho Federal de Contabilidade, essa semana, aprovou uma resolução. Então, toda a prestação de contas tende a ser nesse aspecto. E o Clube Jundiaense, já há 2 anos, já faz isso. Então, com certeza, o primeiro clube recreativo a adotar essa metodologia foi o Clube Jundiaense. Né? Nós apresentamos um artigo em coautoria com o Paulinho, o Gilmar, né? Num congresso internacional,
e se não for, talvez dos principais países do G20, tá? Porque todos estão fazendo nas empresas de capital aberto, nós já fizemos aqui numa empresa sem fins lucrativos. Então, o que é o relato integrado? É o que nós queremos apresentar aqui com vocês já leram nos relatórios anteriores, né? Começa com a missão, crenças e valores, e aí a gente depreende o propósito. Então, eu acho bonito isso, a gente já apresentou aqui em outras vezes. Então, qual é o propósito do clube? Eu vou ler aqui porque eu acho muito bonito. Somos um clube recreativo, sem fins lucrativos, cuja motivação é prover aos seus associados, de forma sustentável e criativa, atividades e espaços para práticas esportivas, eventos sociais e culturais, entretenimento e áreas de lazer que inspirem viver melhor em sociedade. Então, cada palavrinha disso a gente discutiu com os colegas, com bastante gente, né? E tudo aí tem força, tem valor, tem história dos 75 anos do Clube Jundiaense, né? E aí a gente abre isso não só na linguagem financeira, mas todos os capitais tangíveis e intangíveis. O capital humano, nós temos mais de 500 colaboradores, 250 colaboradores, nós temos os conselheiros, que são a grande parte, né? Nós temos 20 vitalícios, que eu estava conversando com a Dilvia, ela foi a 20ª, né? Então, o conselheiro vitalício é o que chegou no ápice de dedicação pro bono, né? E não é fácil. A diretoria e 29 pessoas, mulheres do Grupo Afeto, que nós temos a nova presidente, né? Acho que está presente aí, né? Que vai continuar fazendo trabalho aí muito bonito, né? E quais são os desafios? É o que a gente já discutiu aqui com vocês. Então, a folha de pagamento representa 43% dos custos, então é alto para nós, tá? Então a gente tem que estar, ou seja, olha, é mais fácil contratar um funcionário agora do que fazer... Tá, mas ser contrato é para sempre. Tá? A gente fez um esforço, conseguimos 12% de redução na folha de pagamento já para o ano que vem. Então, esse é um desafio. A sucessão, quando eu falo sucessão aqui, é da diretoria, é do conselho. Tá? Nós não vamos ser diretores para sempre. E aí, quando muda a diretoria... teria que ter uma sucessão mais natural, senão vem um outro Kassai aqui, vem um outro Arcide e muda tudo, né? E o que é essa sucessão? Nós teríamos que trabalhar no corpo gerencial, que é o que a gente já discutiu aqui. Teria que ter um corpo gerencial que pelo menos o administrativo financeiro e as operações básicas do clube não mudasse. Chegou um diretor novo, então ele vai se adaptar em 1, 2 anos, mas ele não perde a rotina. Então, ao meu ver, esse é um desafio. E o lema do Paulinho aqui, que ele falou, nós temos que automatizar, né? Então, uma parte do investimento está dedicado a isso. Tá? No capital financeiro, acho que vocês já viram no balancete, nós temos um patrimônio de 113 milhões, pelo menos, né? Se fosse reavaliar isso, talvez chegasse num valor mais alto, e um orçamento de 33 milhões ou 29, que é o próximo ano. Então, o orçamento seria em torno de 33 milhões, como o ano passado. Esse ano aqui foi um ano difícil, como já adiantou o Paulinho. Então, a gente está trabalhando com um orçamento de 29 milhões. Tá? E quais são os desafios? É aquele tradicional. A mensalidade é o equilíbrio da mensalidade com despesas ordinárias. Isso quando o Paulinho me chamou há 4 anos para trabalhar aqui na diretoria, ele comentou sobre esse desafio, a gente vem trabalhando. Então era 70%, 75%, a gente está reduzindo isso. Mas o importante, sem onerar a mensalidade, porque aí é fácil, né? Joga para mensalidade. Então tem um trabalho muito grande aí, né? O modelo de gestão, eu vou mostrar depois o que é esse novo modelo de gestão. Então, o diretor ele tem que se preocupar não só com a despesa. Olha, eu tenho um orçamento de 1,2 milhão, 100 mil por mês. Não, se preocupa com a despesa e com a receita. Tá? E com o investimento. Então, você quer comprar um equipamento, vamos calcular junto a receita, a despesa, vamos fazer um projetinho aí de uma mini taxa de retorno assim razoável e analisa como um todo, né? Como se fosse uma empresa própria, né? Um negócio próprio. E o mais importante aqui é a mini reforma estatutária.
Aí eu agradeço aqui pessoalmente ao Dr. Levada, que comprou essa briga. A gente nem acreditava que fosse, né? Então, mas para nós é fundamental. Tá? O capital natural nem precisa falar, né? Áreas verdes e lagos, nós já temos reuso de água. Então, o clube jundiaense, ele dá inveja para os grandes clubes da capital ou de outros lugares, né? E quais são os desafios na área natural ambiental? A reciclagem e biodiesel, né? Tem muitos projetos aí, né? Energias limpas e zerar emissões. O Jefferson, acho que fez um estudo no passado, de colocar placas fotovoltaicas, mas não compensava. Por quê? Porque nós estávamos adquirindo energia, né? O Pacheco, de leilões, era mais barato. Então, agora já está começando a compensar, né? Mas aí o Elinho, né, o pessoal, falou, nós vamos participar de leilões de energia limpa. Então, ao invés de colocar célula fotovoltaica aqui, nós vamos alugar de lugares, então já vai ter uma economia. Então, você vê que tudo avalia, não só no aspecto tecnológico, mas também o financeiro. Tá? Então, esse é o desafio, né? A nossa diretora cultural está empenhada nisso, na sustentabilidade, né? E tornar o clube, o que a gente já vem ouvindo já há alguns anos aqui nos Nobres Conselheiros, tornar o clube uma referência, não é nem para as futuras gerações, é para a atual mesmo e para os nossos netos, bisnetos aí. Tá? O capital produtivo, nós temos 266 mil metros quadrados de terra, mais da metade são áreas livres, ou verdes, ou lagos, né? Isso é invejável. Temos um pouco mais de 20 mil metros de construções, né? A gente está tentando melhorar. E quais são os desafios? É o que o Paulinho falou, nós temos uma lista de novos investimentos, e aqui eu coloquei aqui, ó, depreciações, que eu vou comentar lá no orçamento, que a gente está aprimorando a proposta de investimento com depreciações. Né? A ideia é assim, por exemplo, estouramos em imóveis e utensílio, R$10 mil. Falei, puta que pariu, lá em setembro. Né? E agora? Tem que justificar. Na verdade, não é assim. Nós temos de depreciação R$1,5 milhão por ano. Tá? Então, se a gente investir R$1,5 milhão, na verdade, nós não investimos nada de novo, a gente só repôs o velho. Tá? Então, a gente está avaliando aquilo. O mínimo de investimento do clube é a depreciação. Para quê? São as reposições normais. Quando tiver uma coisa nova, olha, vamos fazer uma quadra de beach tênis, vamos fazer aqui essa obra do restaurante, o cubo aqui. Então, quando é novidade, a gente vem com o projeto, mostra a viabilidade, vê receita, despesa, investimento, quais os benefícios. E aí vocês nos ajudam, né? Senão a gente fica preso nas discussões das linhas e ninguém anda, ninguém trabalha. E os demais aqui, terreno, sede central, plano diretor. A sede central, no mínimo, o que a gente sempre fala, tem que ter uma destinação. Tá? Pode até vender, fazer outras coisas, mas quem vai decidir, eu acho que é mais para vocês do que para nós da diretoria. Porque é uma decisão muito importante, né, que leva em consideração muitos aspectos. Mas, assim, hoje, no mínimo, tem que dar uma destinação. A gente tem lá 80 mil de receitas de estacionamento. É a maior receita. Mais do que aluguel de salão, etc, etc. Mas isso, digamos assim, paga 2 guardas que ficam ali cuidando do ticket. Então, esse é um desafio nosso, e aí a gente conta com sugestões dos senhores aí, né? O capital social de relacionamento, eu lembro que o ano passado a gente discutiu aqui, o clube tem em torno de 15 mil associados, só que hoje, eu já arredondei aqui, 14.400 associados. Você viu, a gente arredonda mais para 14 do que para 15 mil. Então, houve uma redução, isso é a realidade. Tá? Nós temos 8.800 pagantes, ou seja, nominais. Só que desses 8.800, alguns pagam com desconto de 50%, outros estão isentos por algum licenciamento. Então, nós estamos fechando o ano com 7.300 associados equivalentes pagantes, que eu comentei com vocês. A frequência média é de 1.800 acessos. É lógico que eu não considerei esse ano, peguei a média dos anos anteriores. E a maior parte das frequências
é o que vocês já conhecem, academia e esportes, né? Então, olha só o perfil, né, do Clube Jundiaense. E quais são os desafios? A gente já vem falando isso há muito tempo, né? Reforma previdenciária e estatutária, recuperação de associados, comunicação, que o Gilmar está fazendo um excelente trabalho, pelo menos está brigando com a gente, abrir a cabeça, e nós temos que melhorar mesmo. O próprio Pacheco, o Paulinho, falou, a gente faz, mas não comunica para o associado. Então, realmente, a gente tem que dar a mão à palmatória. Então, isso aqui já está sendo trabalhado. E aqui eu coloquei aqui, elevar o sarrafo. Se vocês quiserem saber, vocês conversem com o Gilmar, ele explica melhor o que é isso, mas é mais na linha do que a gente comentou. E, por último, o capital intelectual. O capital intelectual, que a gente já discutiu aqui anteriormente, é o intangível. Então, ou seja, o associado paga R$250 de mensalidades, e no meu caso, por exemplo, em anos normais, eu teria R$2.500 de serviços. Ou seja, se eu fosse usar o que eu uso, pagar lá fora, uma academia, um squash, não sei o que, tal, R$2.500. Então, esse é o capital intelectual. Tá? Assim, de uma visão assim, quantificada financeiramente. É claro que não dá para quantificar tudo, né? A cotação oficial do título, 13 mil. Por que não vale mais no mercado? É deficiência nossa também, o Gilmar vive puxando a orelha, nós temos que melhorar a comunicação, tá? E resolver umas questões internas aqui, estatutárias, e o valor de mercado que está baixo. E quais são os desafios? São novas atratividades, que é a preocupação do Paulinho, em toda reunião ele está discutindo, o valuation, né? A gente achar uma forma fácil, não de fazer conta, mas dos associados e o pessoal lá fora, olhar para o clube e falar, nossa, eu quero um título, e não tem, zerar a fila de espera. Tá? E após pandemia, aí fica a cargo do Paulinho. O Paulinho, acho que dos 75 anos, ele é o primeiro presidente dessa fase de pandemia. Então, o que vai ser, a gente não sabe, né? Então, acho que vocês vão nos ajudar. Esse é o maior desafio. Tá? Isso tudo está calcado no modelo de gestão do Clube Jundiaense, né? O sistema de governança é maravilhoso. É claro que tem falhas, né? Mas é invejável, nem todas as empresas têm isso, né? O conselho de administração, com os membros efetivos, os vitalícios, a comissão fiscal, que puxa a orelha nossa aqui o tempo todo, né? E a gente está melhorando a qualidade dos relatórios, a diretoria, o grupo afeto, né? Nas 28, me puxaram a orelha, são 29 mulheres, né? Que trabalham muito, mesmo na pandemia, trabalharam muito, né? E outros colaboradores pro bono e, obviamente, além do quadro de funcionários. Então, esse é o modelo. Então, se a gente avaliar o que entra e o que sai, entra recurso e sai produtos e serviços. E se a gente separar nos 6 capitais, então, capital financeiro, entra mensalidade e receita. O que sai lá? O que nós estamos entregando? Mensalidade justa. Então, a nossa ideia, pelo menos é a proposta, o empenho, né, da gestão do Paulo Lopes, daqui para frente não ser mais necessário ajustar a mensalidade acima da inflação. Por quê? É lógico que se tiver uma dificuldade, a gente vai recorrer a vocês. Mas não podemos jogar ineficiência. Vamos fazer um trabalho interno primeiro. Custos das atividades eficientes e subsidiados, capital produtivo, então terreno, sede central, sede de campo, prédios, o que nós entregamos? Campos, quadras, piscinas, academia, né? Aqui os diretores aqui trabalhando, se empenhando ao máximo para renovar a pintura, para melhorar a parte hidráulica, é um trabalho imenso, né? E às vezes a gente até esquece que os diretores não ganham nada para isso, né? E se empenham como se estivesse fazendo na própria casa. O capital intelectual é a cotização coletiva dos custos das atividades. Então, é o 250 que eu pago, mas eu tenho muito mais do que esse valor. E o que a gente entrega? É o deságio na mensalidade. Então, intuitivamente, o associado tem que ter essa noção. Olha, o clube é barato. Né? Até então, a gente repetia isso. Agora que a gente ouve de alguns, não sei se compensa, marido e mulher, 4 crianças. Então, a gente tem que repensar nisso. Né? O capital humano, nós temos aqui mais de 500 pessoas trabalhando no capital humano. E o que é o oferecimento? Né?
é um atendimento eficiente, cordial, bons instrutores e personagens, conselheiros engajados e antenados, principalmente com esse período aí pós-pandemia. A gestão deixa que a gente toma conta, aqui o Conselho Fiscal puxa a orelha, né, o Conselho de Administração, se a gente sair da linha, ele vai ser o primeiro a nos falar, mas assim, olhar para o futuro, coisas que às vezes a gente que está no dia a dia não consegue. O capital social, os 14.400 associados, nós temos a sociedade local, acho que o Grupo Afeto aí trabalha bastante nesse aspecto, né, os próprios fornecedores, e o que a gente entrega? É a extensão de nossa casa e do nosso lar, sentimento de pertencimento, os grupos, amizades, voluntarismo, o capital natural que a gente comentou, áreas verdes, lago, flora, flores e fauna que tem aqui, né? E o que entrega? Na verdade, qualidade de vida, saúde, paz, alegria, harmonia com a natureza. Então, é tudo isso que existe no clube. E é claro que a gente vai melhorando isso, e o Departamento de Comunicação está fazendo um trabalho para que isso cada vez fique mais transparente para o associado, tá? E esse é o nosso clube, né? Então, olha a média de frequência: academia, futebol, áreas de lazer, esporte, sauna, cultural. É isso que, de uma forma concreta, vem se realizando. E em relação às alterações financeiras estatutárias, então, nós tivemos uma reunião já no sábado, foi muito boa, né? Parabéns, obrigado ao Dr. Levada. Já foi publicado, né, no jornal a convocação da Assembleia, e como ele mesmo diz, é uma mini reforma estatutária, pelo menos nos aspectos financeiros. Então tem lá, nós temos, se doar o título ele vai se tornar veterano, se ele tiver a possibilidade de doar o título com isenção da taxa de transferência por um parente ou terceiros, então isso nós já vamos deixar de perder, na média, R$600 mil por ano, tá? Que faz falta no orçamento. Se ao invés de conceder um mês de mensalidade, que hoje representa mais de 20% de taxa de desconto ao ano, e conceder, por exemplo, a taxa teórica da poupança, que já é 300% da Selic, a gente economiza quase R$300 mil. Então, você vê essas duas medidas. E tem outras medidas, claro, que a gente está discutindo, não sei se vai ser nessa ou nas próximas, mas eventualmente cobrar uma taxa complementar, ou facilitar, ao invés do jovem que acaba se evadindo, ter que integralizar 75% do valor do título dos 18 aos 21 anos, se antecipar por uma data. Mas são questões que vocês vão nos ajudar, não só na conta em si, mas a avaliar o que tem por detrás disso, e para a gente tomar uma decisão responsável. E, obviamente, mudança estatutária não é para a gestão atual, é para o futuro do clube, tá? E agora, então, eu vou apresentar a proposta, acho que todos vocês já viram, então acho que não precisa falar muita coisa, né? A partir desse mês, desse ano, nós colocamos aqui 5 peças orçamentárias, e está sendo implantado um sistema, então o sistema já vai produzir esses relatórios automaticamente, todos os senhores poderão ter acesso a qualquer momento pelo celular, né? E fica mais fácil o controle. Então, o resumo executivo, a gente considerou o cenário pós-pandemia, ou seja, considerando ainda que a gente não recupere 10,8% de receita. Então, nós projetamos que o ano que vem ainda vai ser difícil. E para equilibrar as contas, nós reduzimos 10% nas despesas, então foi um corte grande, reduzimos folha de pagamento, então foi uma oportunidade de, às vezes, se alguém queria sair, faz um acordo, alguma coisa, tivemos que fazer alguns cortes, né? Reduzimos a taxa de retorno, a gente queria, a média de clube é de 1,5% a 7%, a gente queria pelo menos 1%, não deu, reduzimos para 1 milhão. Falou, olha, tem que trabalhar com superávit previsto de 1 milhão. Ou seja, se tiver algum problema, baixa para 500, mas não podemos deixar negativo. Não podemos gastar mais do que entra de receita. Então, esse foi E o valor patrimonial, a gente vai trabalhar para que no ano que vem a gente continue com 103 milhões, ou seja, é o mínimo que a gente poderia fazer para o clube. Em relação às depreciações, eu venho falando isso aqui já há alguns anos, né? Então,
a gente adota isso desde 2018. Então, nós tivemos aqui 1.177.000 em 2018, 1.399.000 em 2019, esse ano 1.416.000 e está prevendo para o ano que vem 1,5 milhão. Então, até esse ano são 4 milhões de reais. Então, antigamente era assim, sobrava 2 milhões de superávit, e a gente gastava esses 2 milhões, investimento, alguma coisa. Agora não, é líquido da depreciação. Então, é uma forma de guardar esse dinheiro no caixa. Então, por que o clube tem lá 9 milhões de reais? Primeiro, porque eu aprendi com a Alessio, com o Arcides, né, o próprio Reginaldo, né, quanto a assessoria financeira aí. Então, nós trabalhamos nesse sentido. Essa depreciação está onde? Está no caixa. Então, se vocês olharem lá no caixa, nós temos lá 8, 9 milhões de reais. O clube nunca teve esse dinheiro nessa época do ano. Tá? Mas o que é? É a depreciação, esse dinheiro é para repor os investimentos usuais. Tá? Então, se eu gastar 10 mil a mais, 20 mil a mais em pequenos itens de reposição normal, não vamos ficar aqui trabalhando no orçamento, errando, pedindo justificativa. A gente vai e mostra para vocês, olha, está aqui a informação. Tá? Reposição do imobilizado. Então, como eu já disse aqui, as reposições normais de itens imobilizados que não ultrapassem a cota de depreciação são os pequenos itens. Móveis, utensílios, máquinas, equipamentos serão informadas ou justificadas regularmente nos balancetes contábeis quando de sua reposição. Tá? É claro que se tiver, vamos comprar um equipamento novo aqui que não tinha, aí a gente informa, 10 mil, 50 mil, 100 mil, a gente informa. Agora, se for coisas pequenas, a gente não vai fazer vocês ficarem perdendo tempo. Tá? E o orçamento de investimento, que a gente trabalhou bastante, primeiro entre nós, depois com a comissão fiscal, né? Então, a gente chegou nesse valor mínimo de 1,5 milhão de reais. Tomara, né, que em meados do ano que vem, a gente faça uma reunião aqui para aumentar esse valor, para suplementar. Olha, vamos querer investir mais 2 milhões, 3 milhões de investimento. É claro que se houver recurso até lá, né, se a gente recuperar boa parte das receitas e tiver, assim, notícias boas. Mas, então, foi aprovado esse valor mínimo, né? E aqui, só para reforçar, existem 3 formas de se financiar o investimento. Então, não é só o superávit. Então, nós temos, o clube não usa empréstimo de banco e não usa aumento de capital, que seria aquela contribuição de melhoria no inciso 2 do artigo 38, cobrar de todo mundo, né? O clube não usa isso, pelo menos eu não tive conhecimento aí nesses anos. E o superávit, tá? Então, estimamos encerrar o ano de 2020 com uma reserva de capital de giro com 4 milhões e 300. Então, nós temos que pagar ainda o 13º, tem os investimentos aí no restaurante que estão sendo feitos, tem algumas coisas que estão feitas. Então, a gente estima desse 8 milhões, a gente vai terminar o ano aí com pelo menos 4 milhões de reais no caixa. Isso já pagando os investimentos que estão em andamento, né? E para o ano que vem, com essa suposição orçamentária, a gente pretende encerrar com 5 milhões e 300 no ano, ou seja, vai sobrar pelo menos 1 milhão. Essa é a nossa reserva para quê? Se tiver alguma emergência, pelo menos 1 milhão a mais vai sobrar no caixa. Tá? E se tiver alguma divergência positiva, a gente vem aqui com vocês e pede ajuda. E outra coisa, a gente já vinha adotando isso nos balancetes anteriores, a comissão fiscal, a própria auditoria também participou dessa discussão. As prestações de contas trimestrais, né, elas serão feitas com maior profundidade. Então, por exemplo, fechou o primeiro trimestre do ano que vem, né? Então, em abril, a gente vem aqui, olha, o nosso orçamento era esse, não sei o quê, mas melhorou receita, reduziu despesa, então a gente faz não simplesmente como a gente fazia, pegava 3 meses reais e mais 9 meses estimados e dava a projeção para o final do ano. A gente faz, como o Paulinho fala, um forecast. O que é isso? A gente faz uma previsão, mas assim, embasadas nas decisões que a diretoria mais o conselho tomarem em conjunto. Tá? Então, assim, é um esforço de uma prestação de contas, uma governança mais transparente, né?
E nos meses anteriores do trimestre, a gente continua fazendo um balancete simples, como foi feito na maioria dos meses. Traz aqui a posição patrimonial, a DRE, o resultado, para vocês irem acompanhando. Tá? Então, qual que é o orçamento? O orçamento é esse aqui, olha, é para sobrar um superávit mínimo de 1 milhão. 1 milhão de reais. Se a gente somar a depreciação, na verdade está entrando de caixa 2,5 milhões, mas o superávit é 1 milhão, que dá 0,8% de taxa de retorno. Tá? Então temos aqui 26.700 de receitas, o que a gente chama de receitas operacionais. O que entra aqui? Entra a mensalidade e as receitas operacionais do social, cultural, esporte, academia e marketing. Olha a academia como tem receita aqui, né? Como possibilita. O marketing está trabalhando aqui, nós vamos triplicar esse valor aí daqui a alguns anos, né? Então, isso aqui são receitas operacionais. E você vê que aqui embaixo nós temos, aqui nós estimamos 2,5 milhões, a gente tinha orçado no ano passado 4 milhões de outras receitas não operacionais. Seria juros cobrado, receita de banco, títulos, transferência. Nós tivemos uma queda muito grande. Nós perdemos mais com outras taxas do que com mensalidade nessa pandemia. Tá? Então, essa é a composição. E no orçamento de caixa, então, a gente tem 1 milhão. Então, ó, a gente pega aqui ó, esse 1 milhão, é a variação de caixa, e vamos chegar nas 5 milhões e fecha o balanço aqui. Pelo menos as projeções estão bem amarradas, e todo mês e todo trimestre a gente vem e mostra, sempre o principal, projetar o final do ano. A gestão do clube, assim, é relativamente fácil, o próprio Manuel comenta, para que dificultar aqui, pegar empréstimo bancário, crescer, investir 20, 50 milhões que precisa? Todos nós somos pro bono, então a gente vem aqui primeiro para usufruir, e segundo, com alegria, cada um doar a sua... Então, agora, para que correr risco? Né? Então, nós vamos trabalhar dessa forma, tranquilo, vocês nos ajudam, tem a comissão fiscal, tem a auditoria externa, né? E a gente vai conduzindo esse clube da melhor maneira possível. Tá? Em relação ao caixa, então, por exemplo, se a gente, aqui a demonstração de caixa pelo método direto, se tiver algum contador aí, vai gostar, né? Então, se pegar os recebimentos de mensalidades previstos, receitas operacionais, pagamento de despesa, ó, chega numa geração de caixa de 2,5 milhões, que é a geração de caixa que eu falei, né? E aqui, ó, tira 1,5 milhão de investimento, que a gente é o que está propondo para os senhores aprovarem, aí dá uma variação total de 1.000, né? Por quê? Porque vai ter uma geração de 2,5, investe 1 milhão, sobra 1 milhão. E aí vai sobrar no final do ano 5 milhões. E do outro lado, o Arcides que me ensinou a fazer essa conta aqui, né? Se eu pegar esse superávit, aí nós colocamos a depreciação, ele fala, não, tira essa depreciação, tira assim, soma. Então, chega numa geração de caixa de 2,5. E aí tira o investimento, olha, vai sobrar os 5 milhões no final do ano. Então, olhar investimento, é mais fácil olhar numa peça dessa que mostra certinho, não só o lucro, mas mostra o lucro e o capital de giro. Então, é mais fácil. Talvez exija um pouquinho mais de conhecimento técnico, mas isso em poucas reuniões, isso fica de domínio público, né? E eu coloquei aqui ó, 3 flechinhas para refletir. Então, o que ajuda uma fonte para financiar o investimento? Então, não é só aumentar a mensalidade. Por exemplo, nós temos a gestão operacional, que é mensalidade. Então, o que sobrar entre as receitas e despesa, pode usar o superávit para investimento. Mas nós temos uma geração de caixa de investimento. Então, investir aqui é negativo. Mas, por exemplo, se eu vender o terreno do horto florestal, vai entrar lá 8 milhões, 10 milhões. Então, não significa que eu posso gastar esse dinheiro no dia a dia. Pelo menos a orientação que nós temos aqui, sempre tivemos, esse dinheiro não é para o operacional. Tem que casar a mensalidade. Então, esse é um dinheiro que viria. Então, se entrar 8, 10 milhões aí de uma venda do terreno, por exemplo, daqui a alguns anos, não significa que é uma receita e podemos gastar. Não, isso aqui é dinheiro que vai ficar no capital de giro, guardado, se possível rendendo aí um mínimo. Para quê? Para investimento em ativo imobilizado, ativo fixo. Nós poderíamos aqui também, ó, geração de caixa de financiamento, que o clube não usa.
Então, ele não vai cobrar aumento de capital ou contribuição de melhorias, pelo menos não é essa a intenção, e nem vai recorrer a banco. Então, tem banco fazendo empréstimo a 5%, 6% ao ano. Nunca foi tão barato tomar dinheiro, né? Mas a gente sabe que isso é um custo alto, né? Pode não aparecer no valor, mas é um custo alto. Então, o clube não tem essa preocupação, e lembrando o manual do Conselho Fiscal, né? Para que correr risco? Então, a gente poderia terminar esse salão aqui social, construir a piscina olímpica, fazer tudo, para que correr esse risco? Né? Então, vamos deixar a sabedoria, né? Que o próprio histórico de 75 anos, ele acho que tem um futuro aí já desenhado. Né? Então, aqui é uma forma, e essa é a proposta de investimento. Então, para finalizar essa apresentação, esse 1,5 milhão, isso aqui foi muito discutido, né? Então, aqui nós temos 500 mil para automatização e inovação tecnológica. Então, acho que a própria pandemia, a gente se viu nessa necessidade. Então, tem que facilitar mesmo, né? Você viu que o ano passado a gente queria ter um aplicativo. Avançamos, é muito mais que um aplicativo. Né? O ano passado o Pacheco falava do 5G, que todo mundo antecipou. Agora é obrigação. Então, tem que entrar nessa nova linha. E vocês olham aqui que nós temos aqui os maiores valores, é a geração saúde do clube, aqui, né? Arena Beach, área de convivência, melhorias em adequação de quadra. Então, aqui foi o consenso, né? Das solicitações dos associados, dos senhores também, né? E eficiência energética e energia limpa. Então, aqui ainda tem um trabalho residual de mesmo trocar a lâmpada LED, que já economiza, e já começar a fazer esse estudo. Por que não, ao invés de participar de um leilão de energia suja, participar de um leilão de energia limpa? E quando compensar, colocar as placas fotovoltaicas, se é que compensa. Mas já tem um pouquinho aqui para a gente não esquecer. E a gente espera que, em meados do ano que vem, a gente vem aqui com os senhores e fala, nós queremos mais 3 milhões de suplementação de investimento. É claro que a gente tem que mostrar de onde viria esse recurso. Então, era isso. Obrigado. Muito obrigado, Kassai. Eu pergunto ao nosso presidente, Paulo Lopes, se gostaria de algum... Sem falar agora, pois não. Kassai, parabéns por sua serenidade e objetividade. Kassai tem um livro fantástico sobre meio ambiente, é a contabilidade, meio ambiente e autossustentabilidade. Ainda está à venda, Kassai. Eu faço a propaganda aqui para você. Vocês não acreditam que esse homem sabe. É algo, e com toda essa simplicidade de colocação, essa humildade toda, o homem é muito bom. Parabéns. Quando ele falava da contribuição de melhoria, que ele não se lembra, eu lembro, nós estamos nela. A última contribuição de melhoria que houve no Clube Jundiaense. Está aqui o Edu, que não me deixa mentir, que era diretor de obras, não é? Você também era diretor. E lembra quando diziam, Mayra, que como que vão fazer isso aqui? Como é que vocês vão jogar dinheiro fora? Né? 1800 não, né? Não somos tão velhos. Meu Deus do céu, esse é ato falho. 1988, né? 89 até 1991, né? E aí houve a última contribuição de melhoria que eu estou lembrado. Eu era vice-presidente, você era diretor de obras, né, Edu? Carnezinho. Mayra fazia parte do Conselho Fiscal? Oi? Financeiro, era o financeiro. Era o nosso financeiro. É verdade. É verdade. E aí foi feito aqui, ó. Foi feito isso aqui. E o Carnezinho, quantas vezes, hein? Não, foi mais. Foi mais. 24, será? Acho que foi. 24, Fúvio. Então, os senhores vejam que, por vezes, né, se fazia necessário. Né? Mas vejam, se nós estamos falando de 91, então são praticamente 30 anos, né, que já não fazemos uso da chamada contribuição de melhoria, embora ela seja prevista, né, no Estatuto. Mas, olha que dinheiro bem gasto, né? Dá para imaginar o Clube Jundiaense sem
esse salão social, não dá, né? Acho que é impossível imaginá-lo, o clube sem dissociado desse salão. Então, há momentos em que é preciso ousar, e há momentos em que é preciso ser conservador. Eu vejo esse conservadorismo nesse momento, mas dou toda a razão, justamente pelo momento que estamos passando. Como disse o Manuel, né? Para que correr riscos? Para que correr riscos? Então, antes da votação, a palavra está com o Conselho. A palavra está aberta. Passando, então, à votação, os senhores e senhoras que estão de acordo com o orçamento, por favor, continuem com a proposta orçamentária, por favor, continuem como estão. Por unanimidade, orçamento aprovado, e pela importância do ato, eu peço uma salva de palmas a todos nós. Temos um item, é um item necessário, um item que todas as vezes, nos 8 anos em que fiz parte, presidia a comissão fiscal, sempre disse, não dá para saber tudo o que tem, mas nós temos que, na medida do possível, inventariar, né? O que é um inventário? Né? Quando a gente morre, né? Inventário é a descrição dos bens deixados, né? A gente chama, é o espólio. Aí a gente leva, quando a gente morre, a gente ganha um nome bacana, decujos. Horror, né? Ou autor de herança. Autor de herança é mais técnico, né? Mais bonito. Mas então nós temos aqui, é o item E, examinar o inventário de bens e patrimônios. Quer dizer, e é evidente que nesse inventário de bens e patrimônios nós temos os bens corpóreos. Nós não temos os bens incorpóreos. Né? Quanto vale a marca Clube Jundiaense? Isso não está aqui. Né? É aquela história, o que vale numa Coca-Cola? As fábricas da Coca-Cola? Não, né? Ou a marca Coca-Cola. No McDonald's, o que vale? Né? Os prédios do McDonald's. Então, isso nós chamamos de fundo de comércio, quando é empresa, né? Ou os bens incorpóreos, de maneira geral, quando se trata daqueles bens que nós não podemos medir. E é claro que o clube vale muito mais do que o inventário dos bens aqui postos. Muito mais. Também aí há um parecer da Comissão Fiscal, né, necessário, de acordo com o artigo 124.5 dos Estatutos. O inventário, o parecer é favorável. Foi feita uma ressalva que vem desde a minha época, que, tendo em vista a considerável quantidade de itens, alguns deles de difícil conferência pelo uso constante e em locais diversos. Isso é muito bom que o Conselho Fiscal sempre faça essa ressalva, porque muita coisa não tem como aferir de maneira concreta, de maneira cabal, né, de maneira plena. Mas o parecer é favorável, já que, né, foram elaborados todos os esclarecimentos e oferecida toda a relação de bens corpóreos do Clube Jundiaense. Então, parecer favorável, assinado pelo Manuel Fernandes Flores, Celso Luiz de Souza Oliveira Júnior e Ovídio Carlos Negro, que também comigo já várias vezes já integrava a Comissão Fiscal. Falei Conselho Fiscal, desculpem, às vezes vem o nome Conselho, aqui é chamado Comissão Fiscal. Né? Pergunto se há necessidade de algum esclarecimento, já que esses dados todos foram fixados, estão também e sempre estão no site do Clube Jundiaense. Se não houver necessidade, os senhores estão já baseados no parecer da Comissão Fiscal, de acordo com o inventário de bens e patrimônio? Então, aqueles que estão de acordo, por favor, permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. Muito bem. Eu dou conhecimento aos senhores que instituir uma comissão jurídica. O Conselho a presidência do Conselho pode instituir comissões que visem a auxiliar o próprio Conselho de Administração.
Então, eu acho importante uma comissão jurídica, principalmente numa época como essa nossa, com tantos problemas, né, que se sucedem, e também para ajudar, às vezes a gente não tem tempo suficiente, e eu pedi, então, ao nosso conhecido, né, e excelente Dalmaso, né, que fez parte também, integrou a diretoria na qualidade de diretor jurídico, que montasse, e agora eu estou procurando aqui a nomeação. Mas, enfim, está aqui. Será presidida pelo conselheiro Luiz Henrique Dalmaso, tendo como suplente o conselheiro Fernando Marcel Martinez. Ambos com bastante conhecimento já da parte jurídica do clube e com essa finalidade de ajudar o conselho, né, nas deliberações de natureza jurídica. Quanto ao procedimento da AGE, eu dou ciência aos senhores, acho importante, é interessante, a AGE ela não tem um procedimento específico previsto em estatuto, até por ser uma AGE, né, até por ser uma Assembleia Geral Extraordinária. Então eu criei o procedimento para evitar que nós tivéssemos algo sem um direcionamento objetivo, né? Então eu digo o seguinte, e esse comunicado irá para todos os associados, já que na AGE todos os associados têm direito a voto. No dia 15 de dezembro, na Assembleia Geral Extraordinária, as alterações pleiteadas pela diretoria executiva caracterizam um bloco único e que será votado como tal, pela aprovação ou não. Como a ciência aos senhores associados já terá sido dada, né, todas as alterações estão sendo encaminhadas, o procedimento seguirá conforme descrito abaixo. A. Assinatura dos associados presentes, de acordo com as determinações estatutárias. B. Abertura e formação da mesa dos trabalhos, dirigidos pela presidência e secretários do Conselho de Administração. C. Concessão da palavra aos associados, alternativamente a quem for contrário e a quem for favorável às mudanças, por 3 minutos a cada associado. 3 minutos é um tempo padrão até de debate político. Mais que 3 minutos, deixa de ser palavra para virar discurso, né? Então, claro, eu acho que menos também é pouco, mas 3 minutos me parece um tempo bastante razoável para que cada um exponha, né, para cada um que queira falar, exponha as suas eventuais discordâncias ou falar favoravelmente. Terminadas as falas, poderá a diretoria, atenta aos argumentos, desistir de parte ou até mesmo da integralidade das alterações propostas. Ou seja, como a diretoria estará presente para ouvir o que pode ser dito, o que será dito, né, eventualmente, e se eventualmente se convencer de que determinados pontos devem ser retirados para melhor apreciação, para uma melhor maturação, poderá fazê-lo. Poderá também desistir de tudo e poderá dizer, não, esse é o bloco que eu apresentei e mantenho o bloco tal e qual apresentado originariamente. Após as falas, votação aberta da proposta. Aberta quer dizer, né, quem está de acordo, fique como está, quem não está, levante a mão, enfim, né, o nosso usual, né, o de sempre. E proclamação de seu resultado. Como se estará na fase amarela, espero que não tenha havido um novo retrocesso. Se houver um novo retrocesso para vermelho, é claro que a AGE estará cancelada. Já antecipo. Se voltar para vermelho, estará cancelada. Se for mantida em amarelo, não há problema algum, né? É apenas uma questão de horários, né? Horários mais restritos. Então é possível que nós a façamos sem nenhum problema. Eu apenas diminuí o horário, antecipei o horário que estava marcado para as 19 horas e tendo em vista tratar-se da fase amarela, 18 horas. Então, das 18 às 20 horas. Tá? Esse comunicado será dado a todos os associados.
ficou alguma dúvida, gente, em relação ao procedimento? Procurei fazer um procedimento mais objetivo possível, mais claro possível. Tá bem? Pois não. Pode vir, Luiz, por favor. Não, fica à vontade, por favor. Luiz, afinal de contas, eu fui o sucessor do Luiz como presidente do Conselho. E não foi fácil sucedê-lo, porque o Luiz é extremamente minucioso, extremamente dedicado, coisas de contador, economista, contador, auditor, né? Então tudo que você disser sempre é bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Luiz Alberto Moraes Pereira, associado 2756. É só a você mesmo, doutor Cláudio, deixar claro que não se admite presença após iniciado. Porque 19, 18 horas pode confundir. E o estatuto é bem claro. Há o momento em que o presidente instala, fecha-se o livro de presença. Para evitar... Eu cheguei 5 minutos depois. Muito obrigado. Eu gostaria que fosse incluído esse item, previsto no estatuto. Então logo... Repita, por favor. No estatuto está bem claro. O momento em que não se admite mais a presença, em que se fecha o livro de assinatura. Certo. Antes do início. Eu esqueço a frase correta. Pode ler para mim? Quando prevê a AGE... Abriu, acabou. Entendeu? Tá certo. Tá certo, faz a frase. Muito obrigado, será anotado. E eu concordo, porque é um momento bastante solene, né? Um momento Exatamente. Importante. Então, eu acho que é muito importante que todos estejam presentes no momento adequado. Não adianta chegar meia hora depois e discutir. Claro. E ainda sair reclamando depois. E é fechado o livro de assinatura. Okay. Quando o presidente da diretoria abre, passa ao presidente do conselho, nesse momento que ele vai falar, já não se tranca o livro de alguma forma, conforme prevê o estatuto. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi anotado, Maurício, por favor? Não tem. Com a palavra, por favor. Eu achei que ele tinha levantado, mas era só para... Não. Com a palavra, à vontade. Tudo bem. Vai ser alterado. Desculpe, está 19, desculpa, só para... Ainda está 19 horas, porque foi o edital original, né? Eu pedi a retificação hoje, porque justamente hoje é que houve o retrocesso para a fase amarela. Ok? Obrigado, mãe. Boa noite, Luiz Carlos Gusson, 3965. Eu só acho que 2 horas para essa Assembleia é um tempo muito curto. Existe algum impedimento que possa ser feito num dia não útil, num sábado, por exemplo? O dia é de nossa escolha. Não há normalmente seria, eu até havia marcado 19 até 22. Eu acredito que... Olha, eu falo de experiências anteriores, mas eu acho a sua colocação é sempre importante, relevante, evidente. Normalmente, essas alterações nunca levaram mais do que 1 hora, 1h30. É que é um tema bastante delicado, né? Oi? É um tema delicado. Até por isso... Não, é delicado, sem dúvida, mas até por isso eu coloquei esse tempo, que eu considero um tempo razoável, né? E que, evidentemente, para evitar também... que se fale de assuntos à parte, né? Os assuntos devem ser bem direcionados, exato. Agora, se passar também das 20 horas, eu não vou acabar com ela às 20 horas, a gente segue. Eu falo de 20 horas por uma questão também do horário de fechamento do clube. Não, entendi. Entendeu? Mas claro que, passando aqui, isso não é motivo de nulidade, isso não é motivo de irregularidade, não há problema nenhum. Não, perfeito, obrigado. Não, eu que agradeço. Eu falo de experiências anteriores, mas é evidente que pode realmente levar mais tempo, é lógico. Pois não? Olha aí, o artigo que o nosso querido Luiz comentou é o 93, fala o seguinte: na Assembleia Geral Extraordinária, após os associados terem registrado o seu comparecimento, em livro, né? Livro normal, na forma do artigo anterior, o presidente da mesa dará início aos trabalhos, sendo vedado, a partir de então, consignar novos comparecimentos.
Perfeito, Luiz, perfeito. Então aqui nós temos uma norma expressa, né, vedando que o livro continue aberto. Então, uma vez que se inicie, né, infelizmente, né, até diria infelizmente, ou não. Talvez não infelizmente, porque também é preciso, né, essa disciplina, né, esse direcionamento. Obrigado, Luiz, está exatamente de acordo com o que você falou. Pois não, pois não. Não, pode falar, pode falar. 93. A conselheira fez um comentário. Eu presidi pelo menos 2 assembleias extraordinárias. E esse artigo é muito utilizado porque alguém chega atrasado, não assinou o livro e pede a palavra. Não será dada. A presidência e os seus secretários acompanham e pode até, por isso que se identifica, mas tem que correr a lista de presença. Chegou atrasado, não assinou o livro, não vai poder se manifestar. É o que diz, por isso que é muito sério o horário e tudo. Ok? Muito obrigado. Pois não. Marcelo, né, Marcelo? Eu estou sem óculos, mas... Marcelo Bandeira, 17667. Um assunto que eu acho que nós devemos pensar para o dia da Assembleia, uma vez que é um assunto que, como todos sabem, pode ser polêmico, podemos ter uma adesão maior do que a esperada. Então, a gente tem que pensar em qual a lotação prevista possível e ter algum tipo de controle do número de pessoas que vai entrar aqui, para a gente não correr o risco de ter eventuais aglomerações, sabe? Uma torcida gritando lá no fundo, alguma coisa assim. Não tem problema essa manifestação. Estou pensando... Bom que nós tenhamos uma... Imagine que nós tenhamos aqui 80 pessoas e no dia tenhamos 500. Você teria uma sugestão? Alguém tem uma sugestão? Só me veio isso na cabeça. Estamos aqui para isso, né? Para evitar, claro que seria algo tenebroso de pensar, né? Sim. Mas, né? Pois não, tem alguma sugestão, Graça? Deve ter uma densidade razoável para se ocupar aqui, algum controle que tenha uma contagem, ó, no máximo 300 pessoas, sei lá. Sim. Estou dando um exemplo. Acho que tem que se pensar nisso. Eu acredito que não, mas de qualquer maneira tem que ter esse cuidado. Pois não, Graça? 9013, Graça. A minha sugestão é para que todo associado seja comunicado que existirá esta reunião e que a sua presença deverá ser registrada antecipadamente e com o livro na porta, se registra, fechou, acabou. Seria mais saber que se aquela pessoa que assinou, é que aí nós teremos o número, né? Então, se passar o número, nós vamos ter que ver quem é que eventualmente está aí a mais. Seria muito desagradável, mas teria que ser feito. Nós temos que ter um controle, né? Lógico. O ideal seria cada um ter uma senha de acesso, alguma coisa assim, mas na Câmara dos Deputados eles têm e um vota pelo outro, né? Também não resolve. Mas foi um alerta muito bom. Vamos pensar, até lá, vamos pensar mesmo de alguma forma, Maurício, Fúvio, falar com as meninas, né, com a Ângela, uma ação conjunta com a Ângela, tudo mais, para que a gente tenha realmente um controle de acesso, né, apenas para o associado, sem dúvida alguma, apenas para o associado. Não podemos correr esse risco. Pois não. Por favor. Pessoal, eu só vou fazer... O senhor Arcides. Tem o senhor Arcides. Antes, só lembrando, a gente sempre falar no microfone, porque a ata é feita em cima da gravação, tá? Obrigado. 5259. Arcides. Doutor, eu nesse procedimento, permita sugerir, porque claro, parece que não está aí, quem está apto a participar da Assembleia? Que associado? O kit. Tá? Kit. Tá. Por favor. Porque muito bom e vamos quem conferir. Está apto, né? Perfeitamente. Verificar a aptidão. Inadimplente. Sim. Tá. E aí, inclusive, fazer constar nesses avisos que nós estaremos dando agora, essa necessidade e dando um prazo de regularização, né? Para aquele que queira votar. Muito bem
Perfeito. Aliás, é a mesma situação das eleições normais, né? Eleições para conselho, então é preciso que esteja kit. Muito obrigado, Arcídio. Agora vamos atrás disso agora para. Só um minutinho, tem o conselheiro ali. O conselheiro pediu. Fique à vontade. O pessoal fala kites, mas não é kites, viu? Não tem esse plural, é kit. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cássio Luiz Saltori, 7875. Doutor, com relação à ocupação aqui, deve ter um mínimo, quando foi feito o habite e tudo, tem um número de pessoas que podem estar aqui dentro. Pela lei que foi promulgada, se a gente voltar para a fase amarela, é 40% da ocupação. Então, seria estabelecido o limite dentro dessa condição aí. Ver quantos metros quadrados tem aqui, qual é o número máximo de pessoas e vai ser 40% caso seja aprovado esse retorno à fase amarela. Mantida a fase amarela. Isso. Tá certo. Agradeço. Essa questão que o Arcídio... Pois não. Isso. Pode ir. Essa questão que o Arcídio levantou, está aqui o artigo 70, parágrafo único. A secretaria do clube afixará nos quadros de avisos da sede central e de campo, pelo prazo de 10 dias, estamos em tempo, antecedentes à realização da Assembleia Geral, e aqui fala Assembleia Geral, sem especificar se é ordinária ou extraordinária. Então é claro que abrange também a extraordinária. A relação nominal dos associados sem direito a voto, podendo o excluído regularizar sua situação até 24 horas antes do início dos trabalhos. Então nós temos que verificar isso. Anotado, Maurício? Obrigado. Por favor, com a palavra. Moacir Raminha, sócio 12006. A minha pergunta é simples. Cada artigo do Estatuto que será apreciado, né, terá uma votação isolada ou vamos aprovar todas conjuntamente? A diretoria está mandando como uma proposta em bloco. Então ela será votada em bloco. Por isso que eu disse que haverá a possibilidade de manifestações favoráveis e desfavoráveis, e a diretoria poderá, inclusive, atenta aos argumentos que forem colocados, até mesmo desistir de alguma dessas proposições, mas é um bloco. O bloco na totalidade ou em partes, vamos dizer, dos artigos? Na totalidade. É um bloco só, é um bloco único. Certo. É como foi enviado para o Conselho. Foi enviado para o Conselho como um bloco. Certo. Então, por isso que eu tive cuidado de colocar no próprio edital, no final, ordem do dia. Eu repito a ordem do dia. Muito boa a sua colocação. Apresentação e votação. Para aprovação ou não. Para aprovação ou não. Da proposta da diretoria para alteração e consolidação do Estatuto Social. Ou seja, é o bloco. Ou aprova o bloco ou não? Exato. Ou aprova parcialmente o bloco. Não pode... Não, o que a diretoria pode fazer, poderá fazer, a faculdade que a diretoria tem, é se considerar que diante de argumentos que sejam colocados, ou antes, ou até mesmo na ocasião, pode considerar, eventualmente, que vamos tirar tal ponto por uma proposição futura. Né? Então, esse ponto não é que ele seria votado separadamente, ele não entraria. A diretoria pode desistir de um determinado item. Só isso. Agora, o que se mantiver será votado como um bloco único. Ok, então. Obrigado. Eu que agradeço. Pois não? Pois não. Só lembrando que vai ser votada uma parte, só que é a parte financeira. Não, só aqueles itens, exato, tá? Só aqueles itens. Não é todo o estatuto. Tá? Não, acho que isso acho que está bem claro, né? Quer dizer, são apenas aqueles itens que foram discutidos. Não, fez bem, Fúvio, fez bem. Obrigado. Pois não. Vinícius, sócio 248. Doutor Cláudio, caros colegas conselheiros, eu estou um pouco preocupado com essa questão da quantidade de pessoas aqui dentro. Porque tem duas situações, né? A colocação que o outro conselheiro pôs em relação à capacidade máxima que o salão comporta, isso aí não é dentro do contexto da distância social que nós temos em relação a essa questão do Covid. Por quê? Porque esse cálculo que é feito para o salão
não leva em conta uma distância de 1,5 metro de um para o outro, por exemplo, que tem, né, no distanciamento social. Então, essa conta, na minha opinião, não pode ser feita dessa maneira. Tá? A outra questão é, vamos imaginar que tenhamos aqui, tá, esse cálculo pode ser feito, ele não é tão difícil de ser feito, considerando o distanciamento social, quantas pessoas cabem aqui, vamos imaginar que chega aqui um número de pessoas dentro do horário maior do que a capacidade que nós temos aqui. Veja, o que vai acontecer? Nós não vamos poder deixar ninguém excludente, porque acho que aí, se a gente fizer isso, nós vamos correr um risco até de ser questionada legalmente a Assembleia. Então, eu entendo que deve-se pensar em alguma alternativa para que isso não venha a ocorrer, né? Considerando o número de associados que pode estar aqui no dia da Assembleia. Então, assim, eu acho que tem que ser pensado um pouco sobre isso, tá? Porque senão nós corremos alguns riscos aqui. Na minha cabeça, a única coisa que passa, né, numa situação dessa, lógico, fica aqui apenas uma sugestão, se tiver um número maior, nós vamos ter que fazer um revezamento entre uma parte, expõe, fala, a outra parte espera, e aí, aonde é o problema? Aí o problema é o tempo. Então, assim, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que estar preparado. Eu até acho que não vai acontecer isso, honestamente. Tá? Eu acho que a quantidade de pessoas, talvez, não vá gerar esse tipo de situação. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado. Ok? Agradeço. Uma das opções é fazer híbrido novamente, né? Uma das opções possíveis, agora, é fazer híbrido. Ou seja, termos também o sistema virtual. Né? Não vota. O problema é como que nós contaríamos esse voto. Apesar que lá poderia, né, a pessoa levantar a mão. Vota pelo link. Mas a votação é imediata, Dilvia? A votação é imediata? Não podemos imaginar, podemos pensar nessa... Temos que sentar com a diretoria. Oi? Vamos sentar e trocar ideias e verificar. Eu também acho que não haverá tanta gente. Experiência de muitas outras ocasiões. Mas sempre é bom estarmos prevenidos, né? Muito obrigado. Com a palavra, por favor. Cláudio, 14456. Só fazer uma observação aqui com relação às regras. Aqui está falando no site que a capacidade deve ser de 40% e a proibição de eventos com público em pé. Então, só sentado. Então, eu vou fazer essa observação, só para estar constando só aqui. Sentado. Só agora, sentado. Claro que nós podemos pegar aquela parte, né? Tá. Podemos trazer até aqui, né? Até aqui. Dizer, isso. Então, também pegar aquela parte lá. Né? Quer dizer, vai aumentar bem, aumenta bastante. Então, só essa observação. Só sentado. É verdade. Não pode ir em pé, tá bom? Muito obrigado. É isso, gente. Só perguntar. Paulo. Quem vai falar? Pois não, Paulo. Tá, perfeito. Então, agradeço demais. Eu queria, em tese, a nossa última reunião do ano. Então, eu queria dizer a honra que é estar aqui com o Maurício, com o Fúvio, com o Paulo Lopes, com todos nós, dirigindo, ajudando a colaborar com esse clube espetacular, esse clube que é a nossa elite, a nata da sociedade jundiaense, sempre foi. Claro que alguns de nós, né, ou muitos, nós ainda nos veremos no dia 15. Mas em termos de reunião, como é a última, é tradicional, acho que a Dilvia também fazia isso, né, Dilvia, querida? Desejar um final de ano, né? Desejar um ótimo Natal, e esperar que o próximo ano aconteça. Esse ano não houve. 2020 foi o ano que não houve. Mas nós estamos aqui e eu só posso agradecer a abnegação, a dedicação de todos nós pelo futuro do Clube Jundiaense. Muito obrigado, está encerrada a reunião. Eu queria dar um recado. Boa noite. Oi. Só um minuto para todos aí. O presidente quer dar a palavra, desculpa. Só um recado.
Amanhã é 1º dia de dezembro e nós preparamos na Casa do Lago uma iluminação especial de Natal. Se os senhores quiserem sair por veículo e conhecer, ela estará acesa para vocês olharem a partir do dia 1º, que é amanhã, trazer os seus familiares. Então, já está aceso para vocês conhecerem lá. Obrigado, gente. Parabéns. Fantástico. Parabéns, viu, meu amigo? Parabéns a todos.